Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome do Senhor Jesus que eu te peço. Dai-nos sabedoria e entendimento da tua palavra e muda, Senhor. Muda toda e qualquer situação difícil, toda e qualquer maldição. Transforma, Senhor, em bênção. Tudo o que desejaram de ruim para os teus filhos e filhas, transforma em bênção. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas vidas, nos concede vida longa com saúde, dai-nos sabedoria e entendimento da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, nos enche com teu amor e poder e preenche todo o vazio. Tira todo o medo, lança fora todo o medo dos teus filhos e filhas que estão preocupados. Tira toda a ansiedade, tira toda a bagagem, todo o cansaço que colocaram na vida dos teus filhos e filhas através de palavras de maldição lançadas, através de desejos do mal, de orações contrárias e de tudo que não vem de ti, Pai. Nos protege, protege as nossas famílias e os nossos lares e nos abençoa com o teu infinito amor. Hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. João, capítulo 14, versículo 15 e 16. 15 ao 17, perdão. Disse Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. E assim, Jesus, quando foi embora da terra, Jesus enviou, o Pai enviou o Espírito Santo, o conselheiro, o fiel conselheiro, o nosso ajudador, o Espírito da verdade, aquele que não te deixa enganado, enganada, aquele que quando você pede socorro, ele está presente, aquele que te mostra qual caminho a seguir. E ele fala conosco todos os dias. Você escuta a voz do Espírito Santo falando com você todos os dias. Declare: fica comigo, Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Olha, o fruto do Espírito Santo é o amor, um dos frutos, o amor. Tudo que se faz com amor tem frutos, tem progresso, tem libertação. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e você enxerga a verdade, que buscando mais as coisas do alto, depois as outras coisas lhe serão acrescentadas, que é assim que diz na palavra do Senhor. Busca primeiro a Deus e o seu reino, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque dá para entender o porquê. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Deus cuida de todas as áreas das nossas vidas, porque sabemos que somos dependentes dele. Nós não podemos ter uma vida independente de Deus, porque a vida dessas pessoas que acham que são suficiente, que elas não precisam de Deus, que elas resolvem suas vidas. Apesar disso, apesar de muitos estarem aparentemente se dando bem, é uma vida de faz de conta, porque ela não tem segurança. É uma vida de mentira, porque o Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus. Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando começamos a entender que o Espírito da verdade, ele não nos deixa enganados, seja por qual for o motivo, você nunca vai ficar enganado. Deus sempre vai te mostrar, o Espírito Santo sempre vai te revelar.
porque ele é o fiel conselheiro. Ele não é o acusador, ele não chega acusando você, porque o mundo, ele acusa as pessoas. Porque o inimigo das nossas almas, o que ele quer é acusar. Você não merece, você fez errado, você não vai conseguir. E as críticas saem através de pessoas, às vezes, que estão muito próximas, que é para denigrir a pessoa, para a pessoa ficar desanimado e não acreditar que consegue e que tem um bom futuro e que Deus é conosco. Quantas pessoas, elas, ao invés de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falando, o Espírito Santo falando, ela acredita no que pessoas acusam ela de errado, de mal, e acaba destruindo os seus sonhos. E essas pessoas, elas pagam um preço muito alto por escutar as vozes dos homens e não escutar a voz de Deus. Quando escutamos a voz de Deus, não ficamos confusos. Ninguém confunde aquele que escuta o Espírito Santo, porque é o Espírito da verdade. A verdade liberta toda e qualquer pessoa. Quando uma pessoa ela se nega a escutar vozes acusatórias, vozes de pessoas que acusam a vida dela, acusam ela, e ela escuta o Espírito Santo, porque ela reconhece a voz, ela tem uma alegria que o mundo não rouba, ela tem a paz que excede todo o entendimento. Não é sempre que um filho de Deus, uma filha de Deus que escuta a voz de Deus também não fica 100% bem o tempo inteiro, porque o inimigo das nossas almas, ele ataca as pessoas, ele faz coisas através de outras vidas, usando palavras, colocando pedra de tropeço, sabe aquilo que a gente fala, puxando o tapete, que às vezes a pessoa pensa que está bem, aí de repente tem uma surpresa ruim. Isso é tudo coisa do inimigo, as tramas do inimigo contra os filhos e filhas de Deus. Por que é que devemos pedir sempre ao fiel conselheiro todos os dias os seus conselhos, todos os dias perguntar: o que é que está acontecendo no oculto e escondido? Tem trama contra a minha vida? Porque quando você conversa normal com o Espírito Santo de Deus, ele te revela, ele vai te mostrando, nada fica escondido de você. Quando você pergunta que caminho que eu devo seguir, eu estou no caminho certo? Se você está fazendo a vontade de Deus para que você consiga prosperar aqui na terra, porque Deus é um Deus de prosperidade. Não pense você que está me escutando que Deus quer que os filhos dele passem dificuldade, passe vergonha e vivam uma vida difícil, complicada. Deus quer que seus filhos prosperem. Qual pai que quer ver o filho passando por dificuldade quando ele ama seu filho? Então, o nosso Pai, ele é muito poderoso. Por que que Jesus veio ao mundo? Porque ele nos ama. Porque ele veio para nos mostrar como é a vida do nosso Pai, como é o Pai, como é nosso Pai, o caráter do nosso Pai. Bondade pura, amor verdadeiro, paz, paciência conosco, porque é fruto do Espírito Santo. A paciência que Deus tem conosco, nós devemos pedir a Deus paciência, para ter paciência uns com os outros aqui na terra. Porque tem pessoas que confundem e ainda falam: quando você pede paciência, você vai ter problemas. Não, isso não é verdade. Quando você tem paciência, você vai conseguir resolver os problemas. Qual ser humano que passa aqui na terra para não ter problemas? Todas as pessoas têm, os bons e os maus têm problemas,
mas quando se tem paciência, vence as dificuldades. Você já conviveu ou convive com alguém que não tem paciência, que você não pode falar nada, que se torna uma briga, que você vai dar uma opinião, a sua opinião não vale, só daquela pessoa. Você já passou por isso? Você conhece alguém assim? Quando você tem paciência, você não se anula, pelo contrário, você espera o tempo certo para você agir, para você fazer as coisas certas. Não é como aquela pessoa que é intempestiva, que ela faz o que vem na sua cabeça, que ela larga tudo de uma vez, que ela não escuta ninguém, ela não quer saber de conselhos. Então, essa é uma pessoa sem paciência. Nós devemos ter paciência, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma pessoa fiel, como é bom você lidar com pessoas fiéis, porque elas não vão mudar o caráter delas para agradar outras pessoas. Elas vão ser elas mesmas em qualquer lugar. Quando Deus começar a tirar pessoas do seu caminho, não fique triste, não fique desapontado e achando que você leva uma vida solitária. Sabe aquela maneira de falar? Antes, viver só de que mal acompanhado? Porque quando você está, às vezes, no silêncio, você escuta a voz de Deus. Quando está em muito barulho, em meio à confusão, em meio a muitas vozes que não respeitam as coisas de Deus, que não querem saber dos mandamentos da lei de Deus, os mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Quantas pessoas hoje estão desonrando seus pais? Quantas pessoas hoje não querem saber de pai e mãe? Porque falam que os pais dão trabalho, não entendem de nada e eles é que sabem tudo. Esse é um dos mandamentos. Honrar pai e mãe. E muitas pessoas hoje em dia não reconhecem mais seus pais como pais. Eles vivem a maneira deles. É uma maneira que eles escolheram e que eles não estão nem aí para os mandamentos da lei de Deus. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Simples. Só respeitar. Não importa se o pai errou, se a mãe errou, o que é que fez. Na Bíblia só fala, os mandamentos honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra, é o que tem na palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje ignoram isso, não querem saber. E muitos vivem na igreja, vão para a igreja, conhecem a palavra de Deus, mas eles estão fazendo a maneira deles. Quantas pessoas estão fazendo de uma religião mudando tudo que está escrito na palavra de Deus, estão distorcendo as coisas, estão fazendo com que pessoas, as que fazem as coisas certas, sejam as erradas. Então está tudo muito distorcido, pessoas enganando pessoas em lugares que era para estar com respeito à família, respeito ao cônjuge, os casais se respeitando. Mas hoje é assim, o que for é o que estão fazendo, não todos. Eu estou mostrando que está mudando os valores. E não é bem assim. Por isso que quando uma pessoa fala, não peça paciência, porque você vai ter problemas. Nunca fale que não peça paciência, porque é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9, o fruto do Espírito Santo. Então você nunca deve deixar de pedir paciência, porque quando você tem paciência, você espera o tempo de Deus. Quantas pessoas deixaram de receber sua bênção porque elas estão preocupadas? O que vão pensar? O que eu estou fazendo não está dando resultado, então eu vou fechar meu negócio porque eu não tenho paciência e está todo mundo falando de mim. Eu estou aqui trabalhando, não está dando resultado, eu não tenho paciência com isso. Aí ela perde a bênção. Às vezes está próximo de Deus fazer aquele negócio prosperar, a pessoa vai e fecha. Ou a pessoa fica se maldizendo, que é o pior. Fica reclamando, dizendo que não tem sorte, que não vai dar certo, que ela nasceu só para sofrer, que os outros dão sorte, e outras ainda falam uma palavra que nunca fale na sua vida, nunca pronuncie, está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas que falam azar, que estão com azar, está repreendido em nome de Jesus. Fale das coisas boas, fale das coisas do alto, das coisas de Deus. Fale, eu espero em Deus, eu sou dependente de Deus, eu fiz a minha parte e eu entreguei nas mãos de quem tudo pode. Assim é um milagre, assim é um milagre. Quando tudo parece que está contra, quando parece que não existe solução, aí a pessoa começa a esperar em Deus, começa a imaginar. Você já imaginou como é os céus? Como é o trono da graça? Imagine Deus sentado num trono lindo, infinitamente lindo, aquilo que a gente jamais viu na vida, mas infinitamente lindo. Imagine o nosso Pai, imagine Jesus sentado ao lado direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, e o Espírito Santo conosco. Olha como é forte, como é poderoso, ele habitando dentro de nós. E Deus olhando de lá com Jesus e falando assim: será que ela confia em mim? Será que ele confia em mim? Será que eles têm certeza que eu existo e que eu posso mudar a situação? Aí vem um filho, uma filha que está com um problema muito sério, que só Deus, só um milagre pode resolver, seja nas finanças, na saúde, na vida familiar. Aí a pessoa vai com toda a humildade, reconhece. Nós reconhecemos, Pai, a nossa pequenez. Nós sabemos que o Senhor está nos vendo todos os dias e basta o teu sim. É assim que o Espírito Santo de Deus mostra. Basta um sim de Deus e você recebe o seu milagre. Eu recebo o meu milagre, aquilo que precisamos, e basta Deus dizer sim do alto. Por que eu estou emocionada? Porque quando eu imagino o trono de Deus, eu me sinto muito próxima. Você já imaginou? Você já imaginou você com um Pai Todo-Poderoso, olhando para você, vendo você chorar, vendo você sofrer, e você clamando a Ele, e quando clamará a mim, eu lhe darei resposta. E a tua resposta vem, a tua resposta vem, o teu milagre vem. Eu já recebi tantos milagres do nosso Pai, que eu ficaria aqui o tempo inteiro falando de todos os milagres que eu já recebi. Eu amo falar das coisas de Deus, porque Deus tem sido muito bom para mim, assim como tem sido para você, que está ouvindo essas orações todos os dias no canal. Porque se você está ouvindo, é porque você ama muito a Deus,
porque aqui é a palavra de Deus, é o nosso Pai, é o Espírito Santo falando com você. Então, espera o teu milagre. Se na tua vida você está em busca do teu milagre, comece a imaginar como é o trono da graça, como é Deus lá sentado. Te aproxima do nosso Pai, seja íntimo, íntima do nosso Pai. Não se afasta dele, busca em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É isso que Deus falou. Que a fidelidade de Deus esteja presente em nossas vidas, que tenhamos um caráter parecido com o do nosso Pai. É tão bom quando uma pessoa fala: nossa, você está representando a Deus, você está falando, está vivendo o que você fala sobre Deus. Seja generoso, generosa, tenha a bondade e a fidelidade, que é fruto do Espírito Santo, tenha amabilidade, seja uma pessoa amável, uma pessoa dócil, que escuta, que conversa, que dá um bom conselho. Se pode ajudar, você ajuda. Se não pode, você simplesmente pode, com uma oração, com um bom conselho, seja usada pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ajude a quem está passando por uma dificuldade. Às vezes é uma dificuldade financeira que você pode ajudar, às vezes é uma dificuldade de entender que ela é uma pessoa boa e que Deus a ama, e ela está se sentindo inferiorizada pelas coisas que ela ouviu de outras pessoas. De alguma forma, todos nós somos usados aqui na terra, uns para ajudarmos os outros. Então, seja instrumento nas mãos de Deus, porque Deus, enquanto você ajuda o próximo, Deus cuida do que é teu. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, que Ele te mostre a verdade em todas as áreas da tua vida. Que nada nem ninguém atrapalhe os sonhos de Deus na sua vida. Que você seja uma pessoa plena de Deus. Que você seja preenchida em todas as áreas com o amor do Senhor. Que sejamos protegidos, selados e blindados com o sangue do Cordeiro. Ó Espírito da verdade, nos mostra toda a verdade em todo o tempo. Fala com teus filhos e filhas, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Abre os nossos caminhos. Tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Faz o teu povo florescer de novo. Faz desabrochar aquilo que estava parado. Aquele botão de rosas que não conseguia desabrochar, que estava quase morrendo por falta de água, por falta de um regador. Rega as nossas vidas com teu amor, Pai. Faz desabrochar todas as áreas que estavam presas, travadas, áridas, ressequidas do sol, sem água. Vem, Espírito Santo, rega a vida dos teus filhos para que desabroche. Em nome de Jesus eu te peço, faz florescer, faz desabrochar a saúde, vem com teus milagres, cura aquele que está com câncer, aquele que está com enfermidade grave, aquele que pensa que vai morrer, aquele que pensa que não tem mais jeito. Faz florescer, mostra o teu fruto, o teu amor, a alegria, traz paz, traz bondade para o teu povo, a mansidão, domínio próprio para aqueles que estão desesperados. Dai domínio próprio e a paz que excede todo o entendimento e muito amor entre os irmãos. Nos abençoa, Deus Todo-Poderoso, do trono da graça, e onde o Senhor vê que o inimigo está tocando nos teus filhos, faz cair por terra, Pai, toda a investida do inimigo,
Tudo que o inimigo fez para atrapalhar teus filhos e filhas e o propósito do Senhor em nossas vidas já caiu por terra. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está escutando essas orações e cada pedido dos teus filhos e filhas. Espírito Santo, leva para Deus, intercede por nós, Jesus, para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Fica conosco, Espírito Santo, o Espírito da verdade, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém.